o samba falou, cantou todas as nossas dores, todas, né? Todas as dores de amor, todas as dores sociais, todas as violências, todas as tragédias, não é, que a violência racial produz nas nossas vidas. E, sobretudo, ele o fez também oferecendo esperança, acenando sempre com esperança e superação. Então, digamos que não há nada mais exemplar, não há trilha sonora mais perfeita da nossa trajetória tão dramática nesse país do que tudo que o samba acumulou, né? Descrevendo todo essa jornada, né? Heróica que nós realizamos aqui, posto que aqui estamos, apesar de tudo, não é? E em termos de Brasil, por todas as pesquisas que eu faço, percebo que é o principal pilar dessa resistência e existência negra em termos de Brasil. Inclusive pensando o samba não numa linearidade que nasceu na Bahia, depois foi para o Rio, não nesse sentido, mas pensando o samba como essa ocupação do território brasileiro. Então, onde chegou gente preta, escravizada no Brasil, o samba chegou junto, porque chega nesse sentido de sentimento, de espiritualidade, mas chega também nesse sentido político, né? Então, o corpo como território. Tudo que foi arrancado, que tentaram arrancar, né, escravizando, né, africanos, no corpo trouxe essas memórias de resistência e de sobrevivência, e o samba é uma das principais delas. O samba, ele é uma cultura que no presente momento nós temos transformado numa tradição de musicalidade, de criatividade e de comunhão. Eu diria que é a experiência muito objetiva de uma participação igualitária. É uma palavra que nem traduz exatamente o papel das mulheres, mas é toda a ideia do samba. Talvez não fosse possível como uma cultura que se estabelece como uma tradição se não houvessem as mulheres. As mulheres pretas sempre estiveram lá. Elas são um elemento central para a formação, primeiramente, das redes de sociabilidade, de solidariedade, de companheirismo, de afeto, num período ainda da escravização negra e no pós-escravização negra. As mulheres negras, elas estavam nos núcleos de solidariedade, de ajuntamentos. Elas foram responsáveis por muito das cartas de alforria que foram compradas para seus companheiros, para seus parentes, para seus filhos. Então, quando a gente vai falar das primeiras escolas de samba formadas no Brasil, parte delas surgiram nos quintais, surgiram porque tinha uma tia, porque tinha uma mãe, porque tinha uma ialorixá presente, dando proteção não só física, como também simbólica, né? E não é só um papel de organização, é um papel de estar presente também em tudo aquilo que ele se apresenta como criatividade. Então, estar nas letras, ser a voz e, ao mesmo tempo, ser palco e ser plateia. E é um lugar muito especial para as mulheres negras. Porque
as mulheres negras que participam mais da esfera pública ao longo de todo o século XX, elas participaram usando o poder de fala através do samba. Não apenas o poder de fala palavra, poder de fala gestual, indumentária, jeito de corpo, jeito de olhar, referências que elas fazem à cultura, falando e trazendo uma narrativa que nós, quando vemos, quando ouvimos, quando sentimos, quando balançamos o corpo, a gente está conversando com ela e ela está falando de nós. É isso que a Ielodê. Existe um chão de ancestralidade que essas mulheres têm um compromisso de atualizar. Entende? E aí esse compromisso vai pegar desde a novinha passista. Claro, tem passista de todos os tipos. Tem passista que você compra o cargo e se torna passista, mas eu estou falando da passista da comunidade pé no chão. Né? Então a gente tem desde o ofício da passista, desde a menina mais nova, né, que tem uma outra relação, até um outro jogo de corpo com o samba, com o carnaval, até a tia da cozinha, saca? Até a que vai fazer a feijoada. O famoso feijão da Vicentina, só quem é da Portela que sabe que a coisa é divina, né? Então a gente tem essa... É interessante pensar a Guardiã nessa perspectiva. São vários ofícios, né, atualizando uma memória que não é estática. A minha grande referência entre todas essas mulheres é Helena Teodoro, porque ela foi a primeira intelectual negra que eu conheço que vai para a academia e coloca o samba com poder de produção de conhecimento e de ciência, e coloca as mulheres de terreiro e os terreiros também associados, né? Mulheres negras que, ainda que estivessem sempre no samba, estavam relegadas assim, a lugares de subordinação, né, de subalternização, e que agora a gente consegue estar junto nesse protagonismo, nesse fortalecimento, assim, muito organizadas e que chegam e que estão propondo o samba, assim, desse lugar de um protagonismo muito único, sabe? E aí esse ano, quando eu estava assistindo o desfile da Escola de Samba, eu vi o desfile do Salgueiro, né, que ela fez, que ela ajudou ali na composição, na pesquisa e tal, e aí eu ouvi uma frase que eu falei, cara, é isso, a gente tem que homenagear a Helena Teodoro esse ano, a gente tem que fazer isso logo. E aí que era, o repórter falava assim, Helena Teodoro, uma intelectual negra do samba. E eu guardei essa frase, eu falei, eu quero usar isso para homenagear a Helena. Eu me sinto assim, presenteada, apupada, muito feliz de poder estar aqui com as minhas companheiras de luta e principalmente sabendo que a gente não morre quando é lembrado. Então eu me orgulho muito de ser uma mulher preta que está completando 80 anos e que foram vividos com muita alegria e com muito sofrimento também, mas que isso faz parte da história de toda a humanidade. Como eu sou de terreiro, a gente tem essa noção do Exu, que é da comunicação, que é da transformação. Então eu sei que a pedra que os meus pais lançaram lá atrás, do ontem, está reverberando hoje aqui e fazendo com que muitas de vocês possam continuar jogando essa pedra. Que é uma resistência do nosso povo, as cantigas de jongo, como o jongo conta como eram as formas de ida nos quilombos, como os cantos dos reisados, das folias de reis, dos maracatus, contam histórias que não estão contadas nos livros, mas que fazem parte da nossa oralidade. E quantas coisas estão sendo reveladas nesses contos, né? E aí a gente vê a grande importância do samba, que chega na escola de samba no desenvolvimento máximo disso. Porque, na verdade, o samba é um terreiro na avenida. E o que é o terreiro na avenida? É a colocação da territorialidade africana que nos foi tirada e que se transforma no território da escola. Cada escola de samba fala do espaço que ocupa e os seus sambas enredos contam a sua história ou as histórias que são significativas para esse grupo.
É essa a importância de Helena Teodoro, não é? Ela traz o axé, faz ele crescer e compartilha, não é? Eu sou fruto, de certa forma, eu aprendi com ela a entender essas coisas, não é? Eu acho que a importância dela entre nós, fazendo a gente entender e aprender o que preciso aprender para estar no mundo de outra forma, né? Então eu posso dizer que Helena é minha mestra até hoje. É uma honra participar dessa homenagem a esta mulher, né? E é muito legal porque as novas gerações estão ensinando coisas pra gente, né? Então agora elas estão com esse negócio, com a minha mais velha, a minha Isa, e a Helena é a minha mais velha. Olha que não é mais. Vocês estão honrando essa ancestralidade, essas gerações, não é, que antecedem vocês e que vocês estão colocando num panteão, né? Num panteão daquelas e daqueles que contribuíram para tornar o patrimônio da humanidade mais rico, mais diverso, né? mais representativo da diversidade humana. Quem disse que não tem mulher no samba? Eu quero ver você falar que aqui não tem bamba. São mulheres de muitos tempos, mulheres de muita história. Por isso chega devagar e olha a nossa memória. Quem disse que não tem mulher no samba? Eu quero ver você falar que aqui não tem bamba. São mulheres de muitos tempos, mulheres de muita história. Por isso chega devagar e olha a nossa memória. Foram muitos que pisaram nesse chão, construíram junto a outras essa tradição. Mulheres de lutas e glórias, mulheres com tantos motivos, acreditando que os sonhos permanecerão vivos. Bom, o formato do evento por si só, né, já é uma grande conquista, uma grande chegada, porque acontecer dentro de um espaço como o Sesc, que é um centro cultural, em que diversas pessoas frequentam, né, tanto as pessoas que vão praticar um esporte quanto vão se alimentar na comedoria, elas terem acesso a um evento que tem um formato, que é um formato que traz todo um contexto de filosofia africana, né? Então é muito diferenciado. É uma roda formada por mulheres, tratando o samba não só como entretenimento, como o senso comum muitas vezes enxerga, né? Mas trazendo como conceito, como filosofia, como forma de vida e também como forma de resistência. E o que tem favorecido a gente debater e ter um debate como o evento do Macembas em São Paulo é porque a gente tem muitas mulheres pretas intelectuais trabalhando o samba enquanto ciência, enquanto um complexo cultural e social importante para a sociedade brasileira e para nós negros, né? É muito gostoso, né, poder contribuir de alguma forma para que a gente não fique só nas notas de rodapés. A gente está falando de memórias de uma comunidade negra. A gente está falando de memórias que, se a gente não se empenha, né, em organizar, em preservar, não há um interesse especial, extraordinário nisso, né, de fora, digamos assim. Então é algo mesmo que vem como um compromisso nosso, né? Eu costumo dizer que quem trabalha com história social do samba é ativista, né? E eu acho que nós, pessoas negras no Brasil, precisamos fazer todos esses registros, como essa experiência que a gente está fazendo agora. Essa experiência, nós precisamos nos filmar, nós precisamos nos roteirizar, nós precisamos nos escrever, nós precisamos nos cantar. O silêncio não é e nunca foi uma opção para nós.